Olá, eu sou Gustavo Pepinelli e hoje eu vou falar de Números 25. Esse capítulo possui apenas um subtítulo que é Moabe seduz Israel. Eu queria te convidar a deixar o like, um comentário e compartilhar em seus grupos de WhatsApp. Isso faz com que esse vídeo chegue a cada vez mais pessoas que queiram ler a Bíblia e têm dificuldade, além de me ajudar também bastante com o canal. Eu vou fazer um pequeno resumo do capítulo e farei as minhas considerações logo na sequência. O que acontece aqui é o seguinte: o povo de Israel, enquanto estava em Sitim, começou a se entregar à imoralidade sexual com mulheres moabitas. Vocês vão ficar chocados quando descobrirem o que levou isso a começar a acontecer. Eu vou falar mais disso nas minhas considerações. E além disso, elas convidavam os israelitas para adorarem Baal Peor. Isso acendeu a ira do Senhor contra Israel. Deus mandou Moisés prender todos os chefes israelitas e enforcá-los diante do Senhor e deixá-los expostos publicamente, para que isso servisse de repreensão ao restante do povo e eles abandonassem as práticas erradas. Moisés então juntou os juízes de Israel e disse que cada um deles deveria matar dentre os seus homens aqueles que adorassem Baal Peor. Enquanto os israelitas e Moisés choravam à entrada da tenda do encontro, e eu compreendo que esse choro era aquele choro amargo de arrependimento, clamando a Deus, pois a sua ira havia se acendido, e vocês acreditam que no meio desse cenário entra um israelita com o nome Zinri, caminhando com uma midianita chamada Cosbi, no meio de todo mundo? Finéias, filho de Eleazar, neto de Arão, ao ver isso, pegou uma lança e seguiu Zinri até o interior da tenda, e atravessou o corpo dos dois com a lança. Na versão A Mensagem, diz que ele perfurou os dois pelas partes íntimas. Assim que ele fez isso, cessou a praga contra os israelitas. Mas ao total foram 24 mil que morreram pela praga. O Senhor então disse a Moisés que Finéias desviou a sua ira de sobre os israelitas, pois ele foi zeloso com o mesmo zelo que o Senhor tem pelos israelitas, para que Deus não os consumisse. Ele também pediu para Moisés dizer a Finéias que o Senhor estava estabelecendo com ele a sua aliança de paz. Dele e de seus descendentes será a aliança do sacerdócio perpétuo, pois ele foi zeloso pelo seu Deus e fez propiciação pelos israelitas. O Senhor então pediu para que os israelitas tratassem os midianitas como inimigos e os matassem, pois eles haviam tratado os israelitas como inimigos quando os enganaram no caso de Peor e de Cosbi. Agora vamos às minhas considerações. A primeira coisa que eu quero falar sobre o motivo dos israelitas começarem a se envolver em imoralidade sexual com as midianitas e a adorarem Baal Peor. A peça-chave aqui é Balaão, que ao perceber que ele não conseguiria amaldiçoar os israelitas, então como estratégia convenceu os moabitas a tentarem perverter o povo de Israel, atraindo-os para o pecado de imoralidade sexual como orgias, e no meio disso realizavam cultos a Baal Peor. E Israel, por estarem completamente cegos e corrompidos pelo pecado, participavam desses cultos e adoravam um falso Deus também. Eu quero que vocês prestem atenção na seriedade e na gravidade disso. Muita gente é cética em relação a batalhas espirituais e sugestões do inimigo para com a humanidade. Mas esse caso aqui é uma evidência do quanto o pecado pode nos afastar de Deus. O povo que ele havia escolhido, separado do Egito, feito inúmeros milagres e maravilhas, prometido uma terra farta. Bom, a história do povo vocês já conhecem muito bem. Eles eram protegidos espiritual e fisicamente, por isso Balaão não conseguiu atacá-los com as suas magias. E através de artimanhas sujas, esse povo foi atraído pelo pecado, nesse caso de imoralidade sexual, mas já comentamos sobre uma série de outros pecados que já haviam cometido também. E por essa prática, acabaram adorando Baal Peor. E galera, só existe um Deus. Ele é o Senhor. Ele é o Senhor. Se você adorar qualquer coisa que não seja Ele, você estará cometendo apostasia. Não faça isso. Às vezes, no meio de um pecado, você está cometendo apostasia e nem sabe. Mas o mundo espiritual sabe muito bem. E Balaão, com a sua mente voltada ao lucro, totalmente perversa, utilizou o mal para induzir que o povo escolhido acendesse a ira do Senhor. Muitos morreram por causa disso. Isso acontece até hoje. Damos ouvidos às sugestões do inimigo, que a princípio parece algo inofensivo, tranquilo. Ah, é só um pecadinho. De repente, é algo que acende a ira do Senhor. Por isso devemos pegar essa passagem aqui e aprender muito com ela. Graças ao sacrifício de Cristo na cruz, podemos olhar para esse pecado que nos afasta e nos arrependermos, pedirmos perdão sincero ao Senhor, abandonar essas práticas e voltarmos ao caminho, crendo nele, buscando amar mais o nosso próximo, ter os frutos do Espírito latente em nós e vivemos em adoração ao único Rei, que é Jesus. Que não sejamos como Balaão, focados no benefício financeiro, vendendo os nossos dons. Que tomemos o cuidado de não sermos como os moabitas, que além de estarmos completamente fora do caminho, ainda buscamos estratégias para derrubar os que estão firmes em Deus. E principalmente, que não sejamos também como Israel,
que cedeu aos prazeres do pecado, abrindo mão das promessas. Voltando às observações, o Senhor ordenou que o corpo dos israelitas que fossem mortos não fossem enterrados, mas que ficassem expostos para a repreensão do povo, pois eram líderes que conduziam as pessoas à apostasia. Finéias agiu em tamanha retidão ao Senhor que seu ato foi considerado de expiação. Foi a única vez que um ato individual, não prescrito pela lei, foi aceito no Antigo Testamento, como uma expiação, ato que acabou livrando o povo da ira de Deus. Por último, a ordem de Deus que matassem os midianitas se deu pelo fato deles terem declarado guerra contra o povo escolhido ao tentarem corrompê-los. E assim a gente termina o capítulo 25 de Números. Deus abençoe.